Você já se perguntou alguma vez, enquanto estava editando as suas fotos no Photoshop, qual que é a diferença entre opacidade e fluxo? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o Rafael Ferreira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a grande diferença que existe entre essas duas características que acompanham várias ferramentas dentro do Photoshop, principalmente nas que a gente está sempre usando, como o pincel e o carimbo. E o curioso é que a grande maioria das pessoas que trabalham com Photoshop, que acabam não entendendo a diferença entre essas duas características, acabam sempre optando por trabalhar com a opacidade baixa quando precisam fazer alguma alteração com uma intensidade regulada. Só que acontece que, na grande maioria das vezes, o fluxo é o mais indicado para a gente escolher a intensidade das ferramentas. Então fica ligado nesse tutorial, já te inscreve no canal aqui embaixo para receber notificação quando saírem novos tutoriais e deixa um curtir aqui nesse vídeo para dar um apoio aí pra gente, beleza? Vamos lá então! Eu vou usar como exemplo aqui a ferramenta pincel com a cor preta pintando sobre uma tela branca para ficar bem fácil de entender, beleza? Começando então com a opacidade, eu estou falando aqui, tá, dessas características da ferramenta pincel, que é a opacidade e o fluxo, tá? Então começando com os dois em 100%, obviamente a gente vai ter a tinta aplicada em 100%. O que pode variar aqui é a dureza do pincel, a rigidez do pincel, que na versão em inglês é hardness. Como que a gente altera a dureza? Pode ser com o botão direito, aqui em hardness, com o hardness alto, ele vai ficar com as arestas, com as bordas bem definidas. E com o hardness baixo, ele vai ficar bem suave, beleza? Continuando, quando a gente precisa pintar algo mais fraco, a primeira coisa que a gente tende a fazer é escolher a opacidade do pincel, por exemplo, 50%. Eu quero metade da intensidade dessa tinta preta. Não tem problema nenhum nisso, só que quando eu vou trabalhar com uma opacidade mais baixa ainda, e eu quero ter uma flexibilidade, eu quero pintar fraquinho para não ter perigo de manchar e eu ter que voltar toda hora. Então fica muito mais fácil quando a gente pinta fraquinho. Só que quando eu estou trabalhando com a opacidade, olha só, ele vai aplicar 10% sempre, a menos que eu solte o botão do mouse e clique novamente. E aí ele vai aplicar mais 10%. E assim sucessivamente. Então, se eu quero deixar, por exemplo, bem forte num lado e mais fraco em outro, eu vou ter que clicar várias vezes aqui e começa a manchar, olha só. Eu não tenho uma transição suave da parte mais forte para a parte mais clara, porque toda vez ele vai em níveis. Ele vai sempre aplicando um pouco sobre o que já tem. Tá? E isso pode ser muito trabalhoso, isso vai gerar um monte de históricos aqui, o que pode deixar o arquivo mais pesado. E agora, então, a grande diferença da opacidade para o fluxo é que se eu tenho a opacidade em 100% e o fluxo em 10%, vocês notaram que antes eu fiz com a opacidade em 10% e o fluxo em 100%, agora eu inverti, certo? A grande diferença é que eu vou passar aqui, ele vai aplicar os 10%, mas quando eu passar novamente por cima de um lugar que eu já pintei, ele vai adicionar mais tinta. E olha só, eu consigo fazer transições muito suaves, e se eu quero deixar um lugar mais forte, é só pincelar várias vezes, segurando o botão do mouse, que ele vai criar só um histórico, vai ficar com a transição bem suave, a gente consegue revelar máscaras de uma forma muito melhor assim, e tudo que a gente for fazer, todas as pinturas que a gente for fazer, vão ficar bem mais rápidas. Então eu separei um exemplo para mostrar para vocês aqui, de uma foto que eu estava editando. Olha só, o que aconteceu? O céu no final da tarde, o sol vindo de trás, estourou completamente. Mas, até fica uma dica bem legal, bem interessante para vocês, é que eu fiz uma foto completamente escura para captar esse céu, né? E aí eu vou jogar em cima dessa foto, ok, coloquei o céu mais ou menos na mesma posição. Eu vou colocar uma máscara clicando no terceiro ícone aqui da paleta de camadas e vou inverter essa máscara pressionando Ctrl I, ok? Agora vejam só, se eu fosse trabalhar em 100%, obviamente não ia dar certo porque
Porque aqui no céu vai funcionar, mas a hora que eu chegar aqui embaixo, ó, eu não vou conseguir uma transição. Então, eu preciso trabalhar com uma intensidade de pincel mais baixa. E se eu for optar pela opacidade, olha só o que acontece. Eu vou ter que pintar uma vez, duas, 3, 4, 5, 6, 7, e eu não vou conseguir uma transição suave aqui, e quando eu estiver pintando aqui embaixo, vai ficar uma bagunça. Então, nesse caso, e na grande maioria dos casos, para ser sincero até, eu praticamente só uso o fluxo baixo e a minha opacidade está sempre em 100. Eu vou usar aqui 10% de fluxo e vou começar a revelar. Ó. Passei uma vez, volta, vai e volta, e ele começa a adicionar mais intensidade. Isso fica muito mais fácil, muito melhor de trabalhar. Fazer uma alteração rápida de céu. Depois nós vamos ter um tutorial voltado só para isso, tá? Olha só, aqui não deu muito certo a mesclagem, eu vou tentar alterar aqui para multiplicação. Multiplicação não deu muito certo, vamos ver o Darken. Ó, o Darken já ficou bem melhor, tá? Ficou praticamente perfeito aqui o Darken. Eu vou baixar um pouquinho da opacidade. E vou colocar aqui um degradê para dar uma disfarçada aqui onde houve essa quebra, né? Até porque tinha luz do sol vindo para cima das árvores. Então eu vou clicar aqui, vou pegar uma cor do fundo, do céu, tá? Só uma observação é que eu não posso estar com a máscara ativada para pegar essa cor, porque senão ele sempre vai pegar tons de cinza. Então eu tenho que selecionar a camada. Vou selecionar a camada, segurei Alt com o pincel e peguei a cor. Agora eu vou clicar aqui no quarto ícone da paleta de camadas. E lá na segunda opção eu tenho a opção degradê. Eu vou clicar aqui, vou trocar o modo desse degradê de linear para radial, ele vai virar uma bolinha. E com essa janela aberta, eu consigo posicionar onde eu quero esse degradê. Consigo trabalhar o tamanho dele e depois o modo de mesclagem. Pressionei OK. Depois também a gente pode fazer um tutorial só sobre degradês, ok? Eu vou trocar agora o modo dele para divisão, onde ele vai transformar isso praticamente em luz, certo? Então olha só, rapidamente a gente já conseguiu fazer uma alteração bem legal aqui no céu. Na árvore aqui não ficou perfeito ainda, mas depois eu vou ajustar. Aqui eu acho que entrou um pouquinho das árvores de baixo. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Tenho que pegar um preto para tirar um pouquinho dessa árvore aqui. Beleza. Beleza, olha só. Antes, depois, simplesmente usando o fluxo e uma nova foto tirada no mesmo local, no mesmo horário, só que com configurações mais escuras. Incrível, né? Então, gente, essa é a grande diferença que existe entre a gente trabalhar com uma opacidade baixa ou com o fluxo baixo quando a gente precisa de uma intensidade controlada no pincel, no carimbo ou em outras ferramentas que tenham a possibilidade da gente controlar essas características. Eu espero que vocês tenham entendido bem a diferença e que comecem a usar mais o fluxo devido a esse controle maior que a gente tem e a um trabalho menor também. Gasta muito menos tempo trabalhar com o fluxo. Então não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem de curtir esse vídeo também, que tem muito mais vindo por aí. Chama os amigos, chama os colegas de trabalho, chama todo mundo pra cá e eu vejo vocês no próximo vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês direitinho o que uma faz e o que a outra... Nossa, que horror! Características acabou usando trabalho... E o curioso é... Então fica ligado... Já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se do canal pra você receber...